Atos capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 1. Está assim a palavra de Deus. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam no templo. O qual, vendo Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Verso 6. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos, que são os tornozelos, se firmaram. Agora olha o que aconteceu no 8. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Somente até aqui é o suficiente. Pastor Mirko, nós estamos diante de um dos textos, Tiago, mais conhecido de toda a Bíblia. Eu acredito que a sua abrangência, o seu nível de alcance, ganhou uma proporção muito elevada, pastora Lília, pela simplicidade desse texto. É claro, Theo, que nós estamos diante de um texto miraculoso, um feito sobrenatural que foi realizado através de 2 discípulos de Jesus que estavam indo para o templo. Porém, ao mesmo tempo, Theo, que esse texto ele é miraculoso, ele é simples. Porque para você entender a ideia, pastor Mirko, desse episódio, você não precisa entender de grego, você não precisa entender de hebraico, Lipe, nem de aramaico, porque é um texto que carrega uma objetividade gigantesca. É um texto descomplexo. Acredito que essa seja a melhor expressão. É um texto muito simples. Olha como o texto é simples, como não tem nada tipo de uau, que difícil de entender. 2 discípulos de Jesus estavam indo para o templo, Pedro e João. Chegaram na porta do templo, chamada Formosa, e se depararam com um homem que diariamente era inserido naquela geografia para pedir esmolas, mendigar. Theo, quando o coxo percebeu que Pedro e João iam entrar no templo, ele pediu uma esmola, que era o que ele fazia ali. Pedro com João, ambos olharam para o coxo, e aí Pedro pediu para que o coxo olhasse para ele, para João. Tiago, o coxo olhou, cheio de expectativa, esperando ganhar alguma esmola, algum dinheiro ali, pastora Lília. E aí Pedro disse aquela frase que é muito conhecida no meio pentecostal: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Aí depois de Pedro liberar essa frase para o coxo, ele estendeu a mão direita, levantou o coxo. Imediatamente, não demorou, foi de maneira instantânea, Theo. Os calcanhares do coxo, eles ganharam firmeza, foram fortalecidos. Aí o coxo deu um pulo, começou a andar, entrou com os discípulos no templo, saltando e louvando a Deus. E todos os que estavam dentro do templo ficaram perplexos, pois sabiam que agora quem estava pulando dentro do templo era o mesmo que ficava mendigando todos os dias. Como é o seu nome? Você de preto. Daniel, muito bonitão, parece um modelo de Hollywood, entendeu? É Daniel, né? Estou vendo que você está ligado. Daniel, entre nós dois. É um texto miraculoso. Mas você percebeu que em menos de 1 minuto eu contei toda a história, sem nenhuma dificuldade, não pela minha habilidade, mas por ser um texto muito fácil de entender. Eu vou fazer aqui algumas observações
que eu acredito que são importantes a caráter de conhecimento. Está tudo ok aí, Paulinho? Primeira observação sobre o horário em que os discípulos, o retorno sumiu agora, foram para o templo. No versículo 1, Daniel, a Bíblia diz que Pedro e João foram para o templo à hora 9, que se fosse hoje em dia aqui no Brasil representa as 15 horas, que era o horário que o judeu se reunia no templo para orar. Então, se nós fôssemos contextualizarmos o texto, nós estamos falando de um culto que estava acontecendo às 3 horas da tarde. Quem já teve um pezinho na Assembleia de Deus, Theo, vai entender, né? A tarde da bênção. Alguém aí? Olha aí, o povo aqui é assembleano, hein? Então é uma tarde da bênção, Daniel. Um culto de tarde. Segundo detalhe, esse homem que era levado, ele não se tornou coxo, tá? Grava isso. A Bíblia faz questão de enfatizar que ele era coxo desde o ventre da mãe dele. Por que a Bíblia está enfatizando isso? Porque a Bíblia quer deixar muito claro, Daniel, que nós estamos falando de um homem que já nasceu bloqueado. Gravem isso porque isso vai ser importante, tá? Ele já nasceu bloqueado. Por causa desse bloqueio, pastor Mirko, dessa deficiência física, Lipe, todos os dias ele era levado para a porta do templo para mendigar. Esse era o estilo de vida dele. Agora deixa eu fazer uma outra observação aqui que é interessantíssima. Pastor Mirko, esse coxo sabe o que é a porta, mas não sabe o que é o templo. Theo, eu já vi pessoas pregando que ele era levado para o templo, mas na verdade a Bíblia não diz que ele era levado para o templo. A Bíblia diz que ele era levado para a porta do templo, e a Bíblia faz questão de até falar o nome da porta, chamada Formosa. Por que esse coxo não era levado para o templo? Como você se chama? Gostei do teu cabelo, hein, Diogo? Bonitão, Diogo. Porque naquela época, nenhum deficiente físico, Diogo, poderia acessar o templo, a lei proibia. Então, se esse coxo ficasse sabendo que a americana ia estar até o Rúbia e quisesse vir ouvir, né, o tem fogo nos olhos, o coxo não ia conseguir entrar, gente, se fosse nessa época, Tiago, porque a lei proibia. Então, o máximo que o coxo poderia chegar era na porta. Então ele não poderia acessar o templo, ok? Então todos os dias ele era levado. Olha, acabou de... Dá para você fazer uma pregação aqui, Lipe. Quer ver? Quer ver? Primeira questão. Se liga nisso, Diogo. Eu amo esses detalhes. Diego. Daniel. Estou gravando. Diogo, Daniel, a primeira pergunta é a seguinte. Pastor Mirko, isso aqui não tem no Google, hein? Não é para alguém boiando no culto. Como que alguém está todos os dias na porta do templo e não pede oração? Pastor Mirko pegou. Eu vou repetir. Daniel, esse coxo está todos os dias lidando com pessoas que oram, mas em nenhum dia ele pede oração. Vocês já pararam para pensar nisso? O coxo está tendo a oportunidade, Tiago, de pedir oração, porque ele lida ali todos os dias com pessoas que oram. Só que a única coisa que esse coxo pede é dinheiro, esmola. Eu estou falando, Lipe, de alguém que chegou no lugar certo com a motivação errada. Primeira lição: não adianta você viver no lugar certo se a sua motivação for errada. Porque para Deus o que vale não é o lugar que você chegou. Para Deus o que vale é aquilo que te motiva. O problema não é o lugar, o problema é a motivação. Theo, para que esse coxo vai pedir oração se o propósito é ganhar dinheiro? Eu vou repetir. Ele não é levado para ficar de pé. Ele é levado só para bater a meta. Pastor Mirko,
Vamos começar a nossa? Vamos lá, nós dois de novo. Levanta e anda. Já pregou essa mensagem então, né? Já. Então, que bom. Estou sentindo que o céu está aberto hoje à noite. Pastor Mirko, vamos ver se o senhor está ligado mesmo. Chega Vamos aqui. lá, vamos lá. Vem mais perto que o senhor é bonitão. Isso aqui é muito fácil, hein? Bora. Esse coxo ia para a porta do templo ou ele era levado? Ele era levado todos os dias. Por que na sua opinião ele não ia? Não conseguia ir sozinho. Ah, você é muito inteligente. Se errasse essa, né? Então você só pergunta assim. Vamos lá. É brincadeira, tá? É só para o senhor perceber que não vai ser nada difícil. Qual era o propósito do coxo ali? Levá-lo para que ele pudesse pedir esmolas. Então todos os dias ele está ali para ganhar dinheiro. Todos os dias. Na sua opinião, seja muito espontâneo na sua resposta. Se liga nisso, Lipe. Se o ponto não fosse bom, o senhor acha que no outro dia levaria um coxo para o mesmo lugar? Definitivamente não. Como é que você vai voltar num lugar onde não deu fruto? Uau, repete. Como você vai voltar num lugar que não Seu deu pai fruto? é muito bom, hein? Fala mais uma vez. Como você vai voltar? Jesus encontrou com uma figueira que não dava fruto e amaldiçoou. Como você vai voltar num lugar onde não tem fruto? Peraí. Então o senhor está falando que quem está por detrás desse coxo não está sentindo necessidade, olha isso, Tiago, de procurar outro ponto, porque na porta do templo é rentável. Com toda certeza. Todos os dias ele recebe a esmola que ele esperava receber. Uau, fala de novo. Todos os dias ele recebia a esmola Olha aí, que ele Daniel. esperava receber. Então presta atenção. Quem está por detrás dele, Diogo, não sente a necessidade de procurar outro lugar. Pastora Lília, para que vão procurar até outro ponto se na porta do templo, Tiago pegou, é lucrativo? Lembra aquela frase? Time que está ganhando Não se mexe. não se mexe. Então, e olha como o negócio está dando certo. Eu amo esses detalhes, Tiago. O negócio está dando tão certo que o coitado do coxo não tem nem folga. Ele era levado uma vez por semana. A pastora já pegou. Era uma vez por semana? Todos os dias. Espera aí, uma vez por mês? Todos os dias. O negócio está girando tanto dinheiro, Daniel, que o coitado do coxo não tem nem folga. Talvez, pastora Carol, abrir até um CNPJ. Vamos olhar para esse texto com um olhar de business? Eu estou falando de um lugar estratégico. Não tem ninguém bobinho ali. Uau. Uau. A porta do templo é um lugar rentável. Uau. Por isso que a quadrilha que está por detrás desse coxo não procura outro lugar. Pegou? Estou começando a arrepiar. Vamos lá. Todos os dias, Theo, esse coxo se relaciona com dois tipos de pessoas. Primeiro, com os que carregavam ele. Faz sentido? Sim. Ele não vai sozinho, ele é carregado. Segundo nível de relacionamento que ele tem pré-estabelecido é com quem fazia a manutenção do estado atual dele. Só levam ele porque ali ele ganha esmola. Faz sentido? Então todos os dias ele se encontra com quem carrega e com quem oferece esmola. Perfeito. A pregação começa aqui. Ok. Na sua opinião, quando ele ganha uma esmola, lembra que o propósito dele era esse. Quando ele ganhava uma esmola, como ele ficava? Feliz. Radiante. Só que sabia, se ele não pegar, a gente pula lá. Sabia que nesse relacionamento que proporciona esmola para o coxo tem um bloqueio? Uau. Uau, por quê? Porque a esmola que ele recebe não tira ele do lugar. Pera. Se ele não pegar, a gente pula lá. Ok. A esmola que ele ganha motiva ele a sair dali? Não. Pelo contrário, a esmola que ele recebe carrega uma mensagem. Pode voltar amanhã, Uau. que nós vamos fazer manutenção do seu estado atual. Uau. Sabe qual é a lição que Deus está nos dando?
Nós precisamos tomar cuidado com os relacionamentos que nos oferecem migalhas. Porque a relação que te oferece esmola pode estar bloqueando o seu destino sem que você perceba. Pedro está levando esmola para esse coxo? Não. Sabe por quê, pastor Mirko, que Pedro não está levando esmola para esse coxo? Por quê? Porque a ideia do evangelho não é me dar uma ajudinha. A ideia do evangelho é me levantar de uma vez por todas. Yeah! Yeah! Talvez você só não levantou ainda porque você só anda com gente que faz manutenção do seu estado atual. Deus está falando. Deus está falando. Para de andar com gente que só fala o que você quer ouvir. Para de andar com gente que só oferece uma migalha a você. Deus está te convidando para se conectar com pessoas que vão levantar você. Yeah! 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 Limpe, vamos nós três. Yeah! O Espírito Santo está nesse lugar. Lipe, seu pai falou primeiro de quem dá esmola. Parece que é uma ajuda, mas na verdade é um bloqueio. Agora vamos falar de quem carregava esse coxo. Na tua opinião, quem carrega esse coxo para ganhar dinheiro, quer que ele fique de pé? Não. Hã? Não. Por quê? Ele dá Cômodo lucro demais. Uau, os dois falaram. Ele dá lucro. Hã? Ele dá lucro todos os dias. Então peraí, quem carrega o coxo para ganhar dinheiro, não quer que ele fique de pé? Jamais. Por quê? Porque ele vai parar de dar lucro àqueles que o levam lá. Então o senhor está falando que tem gente que para lucrar precisam que outros fiquem no chão? Mas sabe qual é a mensagem dessa noite? Qual? Se alguém está dependendo da nossa fragilidade para crescer, vão quebrar, porque Pedro e João estão chegando aí. Cadê um glória a Deus? Vale um glória a Deus aí. Yeah! Estou intimidado agora, hein? Bora. Já viu alguém pregando sobre essa história? Não. Já viu, pastor Mirko? Já. Percebe que nessa história enfatizam muito, Tiago, levanta e anda. Viu quando eu chamei o sogrão? Ele já veio falando, levanta e anda. Percebeu? Porque a maioria das pessoas enfatizam muito a fala de Pedro, Diego, Daniel, para o coxo levantar. Só que sabia, pastor Mirko, que a primeira mensagem de Pedro para esse coxo não foi levanta e anda? Hã? Como? A primeira mensagem de Pedro para esse coxo não foi levanta e anda. E qual foi? Vamos ver. Lê o versículo de número 4. E Pedro Se com liga. João, fitando os olhos dele, disse: olha para nós. Ô Tiago, pega a chave do meu carro aqui, liga o carro, deixa o ar ligado, que se ele não pegar, eu vou embora. É porque se ele não pegar isso, não vão pegar mais nada. É sério mesmo. Aí eu nem vou continuar. Lê de novo. 4. E Pedro com João, fitando os olhos dele, disse: olha para nós. Pastor Mirko, a primeira mensagem de Pedro para o coxo não foi levanta e anda. Pegou? Peguei. Olha qual foi a primeira mensagem de Pedro para o coxo. Olha para a minha vida. Olha para nós. Lipe, confio na tua inteligência. Se o coxo estivesse olhando para Pedro e para João, haveria necessidade de Pedro pedir para o coxo olhar? Não. Sabe por que Pedro não chega mandando o coxo levantar? Por quê? Porque o maior problema na vida desse homem não estava nos pés. Ó, o câmera pegou, ela pegou também. Viu a câmera com a mão levantada? Para a câmera pegar é que Deus está na casa, cara. Pastor Mirko, Pedro chega mandando o coxo levantar e andar, ou chega falando primeiro para o coxo olhar para ele e para João? Olha para nós. Sabe por que Pedro não chega falando para o coxo levantar e andar? Sim.
Porque o maior problema da vida desse homem não estava nas pernas, estava na mente. Quem levava ele todos os dias para a porta, educava ele a olhar para baixo. Olha isso, ele está diante de Pedro e de João, Paulinho, só que ele não sabe, porque a educação dele, Daniel, era de mendigo. E Deus nunca vai levantar alguém com a mentalidade de mendigo. Eles não pegaram, eu vou repetir. Quando Pedro chega falando, Tiago, para o coxo, olha para nós, antes de falar levanta e anda, era Pedro falando: você tem um problema nos pés. Mas o primeiro problema que Deus precisa resolver não é o problema dos seus pés, é o problema da sua mente. Porque Deus não quer só resolver o seu problema, Deus quer resolver o que o seu problema causou em você. Que isso? Uma mente pode estagnar um corpo. Uma mente pode estagnar um corpo. Fala de novo. Uma mente pode estagnar e parar Seu um corpo. pegou. Uma mente estagnada pode parar uma caminhada. Uma mente estagnada pode destruir uma família. A pergunta é uma mente estagnada pode levar a esmola. Uma mente estagnada pode levar a miséria. Uma mente estagnada pode matar. Mas mente estagnada, hoje mentes vão ser abertas nesse lugar. E o poder do Espírito Santo está nesse lugar. Como que uma mente de mendigo vai conseguir dar comando para uma perna? É Pedro falando: uma mente enferma não vai conseguir dar comando para os pés. Então, antes de Deus curar os seus pés, Deus quer curar a sua mente. Porque uma mente, alguém pegou, uma mente sarada vai conseguir dar o comando para as pernas. Fala para quem está do seu lado: antes de Deus mudar a sua realidade, antes de Deus mudar a sua realidade, Deus está interessado em mudar a sua mentalidade. Vai. Eu creio. Eu posso fazer uma observação? Fica à vontade, somos nós três. Felipe Carmelo. Talvez é por isso que a Bíblia então fala: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque a partir desse momento, quando a gente entende isso, a gente entende que mente renovada significa vida transformada. Imagine se Deus levantar esse coxo, ele com a mente de mendigo. Ele vai voltar para o chão e vai se fingir de coxo para continuar Pegou? Isso é muito forte. Pedro entende. Está aqui. Pedro entende: o maior problema desse homem não está nos pés, está na mentalidade. Enquanto esse cara continuar com essa mentalidade de mendigo, não tem como ele chegar onde Deus quer. Então, por isso que antes de eu falar para ele levantar, eu preciso que ele mude o comportamento dele. Porque quem leva ele para pedir esmola, educa ele a olhar para baixo. Se faça de coitadinho, porque quanto mais de vítima você se fizer, mais dó vão ter de você. Aí Pedro chega falando: quem te traz até a porta te ensina a ser vítima. Mas enquanto você ser a vítima da sua história, você não vai sair do chão. Então, ao invés de viver como vítima, seja o herói da sua história. Pastor Mirko, se ele não pegar, a gente vai pular lá. Quando Pedro falou para o coxo: olha para nós, o que o coxo tinha que fazer para conseguir ver Pedro e João? Fixar os olhos. Peraí, se ele não estava olhando para Pedro e para João, para onde ele estava olhando? Para baixo. Para baixo. Quem leva ele para ganhar esmola, educa ele a olhar para baixo. Mas quem carrega a imagem do Evangelho, inspiram ele, Daniel, a olhar para cima. Eles não estão aqui não. Se ele não pegar, vamos pular lá. Bora. Quem educa o coxo a olhar para baixo, consegue levar ele só até a porta. Pegou, Theo? Eles não ouviram, vou falar de novo. Ele era levado todos os dias até onde? Até a porta do templo. Máximo, limite. Pegou?
jamais teria experiências na porta do templo. Quem te motiva a olhar para baixo vai conseguir te levar no máximo até a porta. É por isso que aparece um Pedro e um João falando para esse coxo: olha para nós, levanta a cabeça, muda o seu comportamento. Porque quem te educa a olhar para baixo consegue te trazer só até a porta. Mas quando você se conectar com quem te inspira a olhar para cima, se prepare para sair do chão. Aleluia, aleluia, aleluia. É hoje, é hoje. Se você pode educadamente, pastor Mirko, eu estou todo arrepiado, educadamente chacoalhe a mão da pessoa que está do seu lado, para incomodar ela mesma, chacoalhe a mão de quem está do seu lado e fala assim, ó: tudo na sua vida vai depender das pessoas que você está conectado. Pergunta para ele ou para ela: com quem você está conectado? Com quem você está conectado? Com quem te leva só até a porta? Com quem te leva só até a porta? Ou com quem te inspira a olhar para cima? Ou quem te inspira a olhar para cima? Yeah! Yeah! O que você não viveu a sua vida toda. Quando você se conectar com pessoas do céu, se prepare para viver em um dia. Vocês não ouviram. Eu estou falando que o que o coxo não viveu uma vida inteira andando com pessoas erradas, ele vai viver em um dia se conectando com pessoas certas. Tem gente que pegou. Posso profetizar? Olha a pastora Carol pegando. Posso profetizar? Vai embora. Esta semana tem um Pedro e um João chegando para a sua vida. Fala de novo, fala. Esta semana tem um Pedro e um João chegando para a sua vida. Se prepare, porque Deus vai colocar pessoas estratégicas no teu caminho que vão desbloquear o teu destino. Yeah! Sim, Senhor. Você pediu para alguém levantar? Não. Pastor Mirko pediu para alguém levantar? Não. Eu pedi para alguém levantar? Não. E por que eles estão ficando de pé? Porque eles estão ouvindo: levanta-te. Deus vai mexer até no teu ciclo de amizade. Yeah! Deus vai tirar do teu caminho pessoas que estão bloqueando o teu destino. Gente encrenqueira. Eu vou pegar carona com o pastor Mirko. Se prepare, porque ainda essa semana Deus vai colocar no teu caminho um Pedro e um João que vão desbloquear o teu futuro. Eu creio. Posso declarar? Posso declarar? Deus vai tirar parasitas da sua vida. Deus vai tirar sanguessugas da sua vida. Deus vai tirar gente que leva você até um limite para colocar você na mão do Deus ilimitado. Uou! Pessoa certa. Tem mentalidade sendo transformadas agora. Tem mentalidade sendo mudada agora. Tem gente sendo desbloqueada agora. Posso declarar? Posso declarar? Tem destinos sendo destravados agora. Se eu estivesse no teu lugar, eu teria aproveitado para pegar. 2022 será um ano de novas conexões. 2022 será um ano de conexões divinas. Deus vai te apresentar pessoas. Receba Campus Online. Receba Campus Online. Receba essa palavra dentro da sua casa. Eu estou todo arrepiado, pastor. Esse lugar é teu, Senhor. 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 Essas vidas são tuas, Senhor. Esses filhos e filhas são teus, Senhor. Esses homens e mulheres são teus, Senhor. Esses jovens são teus, Senhor. Esses moços são teus, Senhor. Essas moças são tuas, Senhor.
Espírito Santo. Preste atenção. Não adianta ter desejo de ficar de pé andando com gente errada. As alianças erradas, aos poucos, vão acabar tirando de você até a vontade de ficar de pé. Theo, estou aprendendo com essa palavra que não adianta só eu ter desejo, eu preciso estar conectado com pessoas estratégicas, Daniel. Que isso? Olha isso. Lembra quando Deus chamou Abraão? Sim. Deus falou para Abraão: sai da... Olha isso, Diogo. Olha o Diogo com os olhos com lágrima. Deus falou: sai da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai. Você acha que Abraão queria abrir mão da família dele? Não. O senhor acha que Abraão ficou feliz quando Deus chamou ele dessa maneira? Com toda certeza que não. Daniel, Abraão era filho de empresário. Se vocês não sabem, o pai de Abraão se chamava Terá, o maior empresário daquela geografia. O futuro, pastora Carol, de Abraão estava garantido, humanamente falando. Tiago, aí Deus aparece para um homem que tinha uma grande herança e fala para ele: sai do meio da tua família. O senhor acha que Abraão queria sair de lá? Com toda certeza que não. Mas sabe por que Deus mandou ele sair de lá? Por quê? Era Deus falando: tua família é legal, mas a maneira que eles pensam vai comprometer o teu destino. Eu não sei se vocês... Gente, eu estou todo arrepiado. Eu não sei se vocês percebem que em toda a escritura, Lipe, Deus sempre falou, Paulinho, sobre o poder das conexões. O primeiro salmo que eu aprendi quando eu era novinho e comecei a pregar foi o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Será como árvores plantadas junto a ribeiros, e tudo que fizer será bem sucedido, vai prosperar. As más conversações corrompe os bons costumes. Quem anda com sábio ficará, mas quem anda com os tolos sofrerá aflições de tolo. Que comunhão há entre as trevas e a luz? Eu poderia ficar aqui falando sobre tudo isso que eu estou falando para você, está na Bíblia. Eu poderia ficar aqui ressaltando todos esses versículos que falam sobre poder de aliança. Deus sempre priorizou boas alianças, bons relacionamentos. O problema é que você, às vezes, por ter crescido com algumas pessoas, por ter estudado com algumas pessoas, pastor, cresci com ela, cresci com ele. O que você precisa é ter a sensibilidade do céu para ver quem combina com o teu futuro e quem não combina. Posso citar um versículo de Mircologia? Vai. Mircologia. Diga-me com quem andas e eu direi quem? Eu direi o teu futuro. Uau, repete. Diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu? Eu direi o teu futuro. Porque com quem você estiver vai levar você para cima ou para baixo. Com quem você conectar vai levar você lá em cima ou lá embaixo. E Deus está conectando você hoje a pessoas que vão levar você lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima. Deus vai livrar você de gente encrenqueira. Cadê um glória a Deus? Cadê um aleluia? Cadê um aplauso? Lipe, leu 5, Lipe. E olhou para eles esperando receber deles alguma coisa. Peraí, ele está olhando para Pedro e para João esperando receber o quê? Dinheiro. Repete. Dinheiro.
Agora olha o que Pedro falou para ele, leu 6. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro. Peraí. O coxo queria o quê? Dinheiro. Olha isso, Tiago. E Pedro está falando o que para o coxo? Eu não tenho o que você quer. Peraí. E aí, mané? Vocês estão me tirando. Eu estou pedindo dinheiro para vocês. Trabalhando. Vocês pedem para olhar para vocês. Vocês pedem para olhar para vocês. Como quem vão me dar o que eu estou pedindo? Como quem vai me dar o que eu estou pedindo? Para falar que não tem o que eu quero? Estão tirando, né? Vocês estão me tirando, né? Se vocês não têm o que querem, Se vocês não têm o que eu quero, segue a vida de vocês. segue a vida de vocês. Deixa eu trabalhar em paz. Deixa eu trabalhar em paz. Que eu tenho que bater minha meta. Que eu tenho que bater a minha meta. Você não entendeu. Como não entendi? Eu estou pedindo dinheiro. Vocês estão falando que não tem o que eu quero. E vocês estão falando que não tem o que eu quero. É porque hoje não é dia de ganhar o que você quer. Hoje é dia de Deus te dar o que você precisa. Ei! O que ele quer? Levanta ele. Não. Olha a alegria do coxo quando ele ganha dinheiro. Hoje eu vou jantar no Outback. 300 vou jantar no Outback hoje, Senhor. Olha o coxo felizão quando ele olha para o dinheiro. Olha, já pôs até no bolso. Eu sabia Esse que é um coxo cigano. Eu sabia que o coxo era deficiente, mas não sabia que ele era malandro, não. Já colocou no bolso. Estourei. Arrebentei. Pastor, gente boa. Que pastor, gente boa esse. Vou voltar amanhã. E depois da manhã. E depois. Eu não vou sair daqui, olha aqui, ó. Olha a alegria do coxo, Tiagão, olhando. Mas essa alegria só vai durar, como é o seu nome? Fabrício, entre nós dois. Essa alegria, Fabrício, só vai durar enquanto ele olhar para o dinheiro. Olha o que acontece quando ele olha para os pés. Meu Deus, ganhei dinheiro, mas continuo coxo. Não consigo andar, não consigo me levantar, não consigo mexer. É porque essa alegria aqui tem prazo de validade. É por isso, Fabrício, que Pedro não está levando isso para o coxo, porque isso fala de necessidade, e o que Deus tinha para ele fala de destino. Você não entendeu? Repete. Se eles não pegar, o ar-condicionado está ligado? Porque se não pegar, nós vamos embora. Repete isso. Pedro não está levando o que fala da necessidade. Pedro está levando o que fala do propósito. Pregadores que pregam por necessidade podem até conseguir uma ofertinha por aí, mas nunca vão chegar onde Deus quer. Cantores que cantam por necessidade pode até ganhar uma migalhinha por aí, mas nunca vão chegar onde Deus quer. Líderes que lideram por necessidade pode até abrir algumas igrejinhas por aí, mas nunca vão chegar onde Deus quer. Mas aqueles que realmente se movem pelo propósito, esses sim chegarão aonde Deus quer. Nessa noite aqui americana, Deus está levantando uma geração que não vai viver por necessidade, mas que vai viver pelo propósito. Se tem alguém aqui que está entendendo, levanta a mão e dá um grito de glória para ele. Fala para quem está do seu lado, não é sobre necessidade, é sobre propósito. O propósito sempre será maior do que a proposta. O propósito sempre será maior do que a proposta. O propósito sempre será maior do que a proposta. O propósito leva a lugares altos onde a proposta não pode chegar. A proposta é passageira, o propósito é eterno.